Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui da Estimare Psicoeducação. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais a respeito das distorções cognitivas. Nós temos conversado sobre os pensamentos, a hierarquia da cognição em nossas aulas, no Jornada Mochila Cheia, e hoje eu venho destrinchar um pouco mais para vocês a respeito das armadilhas mentais. Esse é o vídeo introdutório. Nós vamos ter uma outra aula falando sobre 16 armadilhas mentais. Mas essa eu gostaria de, além de apresentá-la, já dá para você uma noção de como se desarmadilhar, como sair dessa armadilha mental. Lembrando que armadilhas mentais são pensamentos automáticos que vêm à nossa mente a partir das nossas crenças nucleares. E pessoas que são acometidas de ansiedade, depressão, têm uma propensão maior a se perceber inclinado a pensar dessas formas. Então, preste atenção, analise, se necessário for, volte esse vídeo, assista novamente e veja se você se reconhecem em padrões cognitivos como esses que eu vou apresentar aqui. Antes de mais nada, eu acho fundamental a gente trazer aqui quem foram os responsáveis em, pelos primeiros momentos, falar sobre isso. Então, nós trazemos aqui Aaron Beck, o pai da terapia cognitivo-comportamental, que identificou alguns estilos de pensamentos prejudiciais. E aí a gente chama de distorção cognitiva. E eu dou um nomezinho comum aqui, armadilhas mentais. Pensamentos disfuncionais, distorções cognitivas representam a mesma coisa. Então, quando ele estudou pessoas que estavam lutando contra a depressão, ele percebeu que essas pessoas traziam padrões muito semelhantes. E esses padrões, ou seja, essas lentes, essa forma de interpretar a situação, gerava uma alteração das suas emoções e uma alteração nos seus comportamentos, nas suas reações. Vamos entender isso. Mais tarde, outros estilos de pensamentos foram identificados e estão associados a transtornos de ansiedade e de personalidade. Então, vale muito a pena a gente compreender esses padrões todos aí. Eu destaquei alguma coisa aqui, uma referência de algo em comum que possa ter. Então, eu quero colocar você no ensaio mental aqui comigo, num jogo de imaginação. Imagina que estamos todos em um grande jogo de escape, cheio de desafios complicados. Algumas dessas armadilhas são tão bem feitas que é fácil cair nelas, especialmente para pessoas que têm certos jeitos de pensar e agir, percebe? Algumas pessoas têm mais inclinações a pensar e agir de uma forma, por isso caem. Mas a boa notícia é que não precisamos ficar presos nelas para sempre. E isso é maravilhoso em terapia. Podemos aprender a identificá-las e nos livrar delas. Isso significa olhar as coisas de ângulos diferentes, checar os fatos e encontrar maneiras mais inteligentes de lidar com o problema. É esse o convite que eu tenho para você que está me assistindo. Permita-se analisar as situações a partir de perspectivas diferentes, de um olhar diferenciado. Se distancie um pouco e tente perceber aquilo que você talvez não tenha percebido no calor da emoção, naquela situação. Eu vou para a primeira armadilha mental aqui que eu trago para vocês. Leitura mental. O nome já é sugestivo. Ler o que o outro pensa. Coloquei até essa imagem aí, faça aí uma analogia. Quando você supõe saber que as outras pessoas estão pensando ou sentindo, sem considerar outras possibilidades, muito provavelmente você caiu nessa armadilha mental. Você caiu na leitura mental. Então, você fez uma leitura antecipada sem considerar possibilidades. E aí, eu trago em cada apresentação de uma armadilha como você vai sair dela, ok? Então, a resposta é pedir esclarecimento. Olha como é simples, mas nós não fazemos isso, porque no momento da situação que caímos, nós somos tomados por emoção. Nós estamos no calor da emoção. Mas você pode treinar a sua mente a fazer esses questionamentos, obviamente, depois de você estar mais tranquilo, para que essa postura, esse padrão se torne natural em você. Checar fatos. Vamos lá, pergunte a si mesmo, eu posso mesmo saber o que as outras pessoas estão pensando sem que elas me contem? Diz para mim, você tem esse poder? Porque eu não tenho. Nós não temos esse poder, então
Pergunte. Antes, olha, gente, o que é mais comum a gente cair nessa armadilha são com pessoas próximas a nós, o nosso esposo, nossos filhos, as pessoas que trabalhamos. Porque, como conhecemos, muitas vezes temos essa antecipação no raciocínio. Mas nós precisamos ter cuidado, porque essa atitude, ela, na maioria das vezes, leva a erro de interpretação. Então, não incorra nesse erro. Pergunte. É óbvio que nós não temos esse poder. Então, se você quiser esclarecimento, vá em frente e pergunte à pessoa ou pare totalmente de adivinhar, ok? A segunda armadilha que eu trago aqui é ditar as leis. Quem nunca conviveu com alguém que falou pra gente assim, você deveria, isso deveria ser assim? Vamos analisar aqui. Quando é que a gente cai nessa armadilha? Quando você tem uma ideia fixa e particular sobre como as coisas deveriam ser e você fica chateado ou com raiva quando as suas expectativas não são atingidas. Bom, eu costumo dizer em psicoterapia que todos vamos frustrar a todos. Há um único que não vai nos frustrar, que é Cristo Jesus. Fora ele, todos vão nos frustrar. Eu vou frustrar vocês, vocês vão me frustrar. Faz parte, porque nós não somos perfeitos. Então, é fundamental a gente ter esse cuidado de respeitar o olhar do outro, o pensamento do outro, ainda que nós não concordemos. Mas nós temos que ter um cuidado e respeito. Porque quando a gente não tem, a gente incorre nessa armadilha. Porque é uma tendência que carregamos de controle, de precisar estar no controle da situação. Preste atenção. Como é que eu saio dessa armadilha? A resposta é ser flexível. Pergunte a si mesmo, peraí, como é que eu posso ser flexível nessa situação para que todos fiquem um pouco mais felizes ou satisfeitos? Eu devo fazer esse questionamento para criar um clima harmônico onde eu convivo, bem-estar onde eu convivo. Como eu posso fazer para equilibrar isso? Queridos, quando a gente não faz isso, a gente se torna uma pessoa indesejável. Ninguém gosta de conviver com pessoas que ditam leis para a gente, que exigem que pensemos como elas, que a todo momento está falando você deveria, você deveria. Você tem direito de ter lógico, seus princípios e valores, porém a forma de expressá-los não precisa ser dessa forma taxativa. Deve ser com seu testemunho de vida, deve ser com a sua expressão, com seus atos, e não necessariamente como você fala. Então, tome cuidado se não está caindo em ditar leis. E se você convive com alguém que tem o hábito de cair nessa armadilha, ore por ela, tenha paciência e dê bom exemplo. Terceira armadilha, chegar a conclusões precipitadas. Quem nunca chegou a conclusões precipitadas? Eu muitas vezes cheguei a conclusões precipitadas. Isso é uma tendência do pensamento ansioso. Então, você cai quando você chega a conclusões negativas, apesar de não ter evidência nenhuma que as comprove, ou mesmo quando tem evidências contrárias a essas conclusões. Então, olha como é sério. Às vezes, eu não tenho evidência nenhuma que comprove o meu pensamento negativo, e às vezes eu tenho até evidências que não comprovam, mas eu sigo nesse raciocínio. E isso causa muito sofrimento para você, muito. A ansiedade, ela é extremamente prejudicial, o pensamento ruminativo é extremamente prejudicial. Então, como é que eu saio dessa? A resposta é ater-se aos fatos. Pergunte-se a si mesmo, que fatos, que minha conclusão é acurada? Eu preciso verificar esses fatos. E por que a gente fala de fatos? Porque, de um modo geral, no calor da emoção, nós nos dispersamos dos fatos e nos atemos às emoções, ao impacto emocional que aquela situação causa a partir da nossa lente, das nossas crenças. Então, o convite sempre é trazer um confronto a isso, porque essa lente pode sim estar distorcida e você pode ter vários prejuízos por conta disso. Então, siga no raciocínio. Se você fez essa análise, aí sim, você pode, então, comparar os fatos para ver se sua suposição está correta. Se a sua suposição está correta, você vai buscar soluções para essa situação, mas de um modo geral ela não vai estar, porque você provavelmente deve ter caído numa armadilha mental, então você vai poder
ter um pensamento, buscar uma perspectiva mais adaptativa e mais saudável. Vamos para a quarta armadilha mental, rotulação. Quando que eu caio na rotulação? Quando eu atribuo um julgamento, ou um rótulo negativo a mim mesma ou a outros e as situações, sem olhar para todos os fatos. Então, toda vez que eu incorro em julgar, sem fazer uma análise mais ponderada, melhor, eu posso estar caindo em rotulação, em julgamento equivocado. Como é que eu saio dessa? A resposta é permanecer-se livre do julgamento. Lembra das nossas aulas, dos nossos encontros sobre habilidades de mindfulness? Lembra? É sobre isso. Você convida mindfulness nesse momento. O que eu faço? Eu vou trazer a minha atenção ao momento presente, à situação, à questão, ao outro, sem julgamento, sem me ater às emoções, ainda que sejam maravilhosas, e vou deixar ir para viver esse momento presente, para analisar o que está de fato aqui e agora. Então, vamos lá. Eu estou sendo justa comigo mesma? Com os outros ou com a situação? Verifique se você está sendo justo ou se você está colocando um peso maior ou se você está deixando de considerar muitas questões. De que possibilidades eu estou me deixando fora? Faça essa pergunta. Cuidado, porque ao cair na rotulação, nós perdemos possibilidade de um relacionamento saudável. Nós nos antecipamos com a nossa prévia interpretação e perdemos a oportunidade de entender o que de fato está acontecendo, o que o outro pensa, a situação em si. Então, tome cuidado e perceba se você não tem caído em rotulação, certo? Como assim? Eu posso entender que eu sou burra, entender que eu sou incompetente, entender que o outro é burro, incompetente, eu estou rotulando. Nós vamos ver na parte 2, na nossa próxima live, nós vamos ver vários exemplos e dentro das 16 armadilhas mentais eu vou dar exemplos para vocês. Quinta, maximização ou minimização. O que é maximizar? É aumentar de tamanho. O que é minimizar? É diminuir. Então, quando é que eu caio isso? Quando eu penso sobre eu mesmo, sobre os outros ou sobre uma situação, não importa, pode ser sobre mim, pode ser sobre os outros ou sobre a situação. E eu maximizo os aspectos negativos, ou seja, eu aumento, dou ênfase para o que de negativo está acontecendo e eu diminuo o que de positivo está acontecendo, ou seja, eu minimizo os aspectos positivos. Cuidado, isso é uma armadilha mental, isso é uma distorção cognitiva. Se você vê essa tendência em você, você pode estar incorrendo nessa armadilha. Como é que você sai dela? A resposta é colocar o pensamento em perspectiva, mais uma vez. Temos falado muito de perspectiva, justamente porque nós estamos aqui fazendo uma análise socrática aqui, um pensamento onde a gente vai buscar, de fato, o que de real está acontecendo. Então, pergunte a si mesmo, a minha opinião está 100% acurada, certa? Que outros aspectos dessa situação eu não estou olhando? Nós vamos ver muitos exemplos disso na vida profissional, acadêmica, onde você tem seus êxitos e quando tem um erro, maximize esse erro, em detrimento de reconhecer seus acertos também. Eu não estou aqui dizendo que nós não temos que reconhecer os nossos erros. Devemos reconhecer e fazer o que é efetivo para mudança. E também devemos reconhecer nossas vitórias e celebrá-las, ok? Então, fica aí essa dica para que você saiba identificar a quinta armadilha. A sexta que eu trago aqui é personalização. Quando é que eu caio em personalização? Acontece quando algo de ruim acontece e você assume a culpa por isso. Olha aqui, ó. Quando algo de ruim acontece, você assume a culpa por isso, mesmo quando a culpa não é sua. Opa, então aí está o detalhe. Então eu tenho assumido culpas que não são minhas? Eu tenho assumido 100% a culpa de questões que não são 100% culpa minha? Olha como é que eu saio dessa armadilha. Equilibrando as responsabilidades. Aprenda a equilibrar as responsabilidades. Pergunte a si mesmo, eu sou mesmo 100% responsável por tudo isso? Se não, com quem eu devo dividir a responsabilidade?
quem mais é, e pelo menos parcialmente responsável. Aqui você vai, pelo menos, equilibrar essa responsabilidade. Você vai perceber que nós sim somos responsáveis, mas outros agentes também são, outras pessoas também são. E quando eu tiro a responsabilidade do filho, do outro, seja quem for, eu impeço o outro de crescer em autorresponsabilidade, percebe? Cuidado, pai, cuidado, mãe, em retirar do seu filho a responsabilidade sobre a atitude que responde para ele, que é dele. Eu tenho visto muito isso no consultório, essa tendência de retirar a responsabilidade de questões do cotidiano das crianças, dos adolescentes e dos jovens, que são deles. Então você toma, cai nessa armadilha e nem está percebendo. Próxima armadilha, supergeneralização. Muito comum também, isso aqui daria para fazer uma live só dessa armadilha aqui. Por quê? Porque hoje eu tenho visto muitas situações específicas, situações, inclusive, no diálogo de gênero, onde as pessoas estão caindo nessa armadilha, entendendo que por conta dessa sensação, há uma identidade ali que foi formada. Cuidado. Tá? Então, quando é que eu caio na armadilha? Quando eu mantenho o foco nos resultados negativos de uma ou mais situações limitadas e uso esse resultado para criar regras e conclusões amplas e gerais sobre vários aspectos da vida. Então, eu tive um relacionamento, uma frustração, e agora eu compreendo que não deva ser esse tipo de relacionamento que eu deva ter. Eu vou procurar outro tipo de relacionamento. Enfim, eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas isso tem muito a ver com muita confusão de identidade hoje. Como é que eu saio disso? A resposta é ser específico. Pergunte a si mesmo, quais são os fatos dessa situação? É mesmo tão ruim quanto eu estou pensando? Vai realmente afetar negativamente alguma outra área da minha vida? Também evite usar termos amplos, gente, generalizantes, como absolutos, como todos, tudo, sempre, nenhum, nunca, todo mundo e ninguém. Então, eu nunca vou conseguir me relacionar bem, todo mundo me trata mal, super generalização. A gente precisa realmente ser mais específico e avaliar como é que está o nosso limiar à frustração. Relacionamento não é algo que não vá gerar esforço, tolerância, boa vontade. Nós precisamos entender que o relacionamento, eu gosto muito dessa metáfora aqui, ó, desse exemplo. Para a gente estar junto, a gente precisa estar junto em primeiro lugar e ceder. Isso é uma união. Se essas mãos assim juntas, iguais, elas se soltam facilmente. Porém, essas mãos entrelaçadas, mais dificilmente elas se soltarão. Porque ambas cederam, ambas se permitiram conhecer o outro, o universo do outro, trabalhar os seus limiares, se fortaleceram em resiliência, com respeito, obviamente, amor às diferenças. Então, assim, cuidado com a supergeneralização. Ela tem gerado um problema sério e aberto um campo muito grande para ansiedade e depressão. Filtro mental é a nossa 8ª armadilha mental. Quando você chega a conclusões após manter o foco nos detalhes negativos e deixa de fora do seu filtro os detalhes positivos. Então, é bem parecido com maximização e minimização, mas aqui a gente é mais específico. Então, eu chego à conclusão após eu manter o foco nos detalhes negativos e deixo de fora do seu filtro os detalhes positivos. Isso tem muito a ver com o que nós chamamos em psicologia de viés de confirmação. Então, as pessoas que são negativas, elas buscam no ambiente detalhes, estímulos, fatores que comprovem o seu pensamento negativo. Então, ela está vendo? Olha só, aconteceu isso daqui. Então, há um viés cognitivo para confirmar o meu pensamento negativo. E o filtro mental é muito parecido com isso. Então, você está dentro de uma situação, existem aspectos positivos, mas você deixa de fora. Você fica fixo somente no ponto negativo daquela situação, ainda que seja mínimo. Mas aquilo, para você, confirma que o seu pensamento está correto. Então, como é que eu saio disso? Expandindo o meu foco.
perguntando a mim mesmo, o que eu não estou considerando aqui? Se eu estiver focando ali apenas no que está dando errado, eu preciso perguntar a mim mesmo. E o que está dando certo? O que está indo bem? Ou o que está acontecendo que eu estou de acordo? Perguntar-se e responder essas perguntas formarão novas conexões cerebrais, novos caminhos, novos pensamentos que fortalecerão a tendência sua a responder de uma forma mais adaptativa. É como uma ginástica que você vai treinando, treinando e criando músculo, criando habilidade. Da mesma forma, a mente. Se você não treinar, questionar-se, não treinar como sair dessa armadilha, você vai tender caindo sempre sobre isso e vivendo os prejuízos decorrentes dessa armadilha mental. Nona armadilha: pensamento tudo ou nada. Então, é pensamento dicotômico, quando 880, né? Então, eu penso, ou tudo é bom ou tudo é ruim. Olha só, quando é que eu caio nisso? Quando você vê apenas duas categorias para pessoas e situações. São ou totalmente bons ou totalmente ruins, perfeitos ou defeituosos, um sucesso ou um fracasso. Será? Será que nós somos um sucesso completo? Será que nós não temos fracassos também? Será que nós somos totalmente defeituosos e não temos traços nossos de perfeição? Será que nós somos totalmente bons e não temos, né, aspectos ruins? Sim, carregamos esses traços. Então, incorrer nesse pensamento é uma economia, obviamente, da sua mente para responder às situações. Porém, não é saudável. Não é saudável nem para você, nem para o outro, porque você vai restringir seus relacionamentos a um nível de qualidade muito baixa. Então, preste atenção. A gente precisa enxergar os pontos intermediários. Você precisa se perguntar: eu estou sendo justo nesse meu julgamento? As coisas são realmente 100% boas ou ruins? Que possibilidade eu estou desconsiderando quando vejo as coisas em termos de tudo ou nada? Cuidado, as coisas não são assim, tudo ou nada. Sempre há pontos que a gente precisa reconhecer, tanto positivo como negativo numa situação. E aprender a lidar com esses pontos. Nós não vamos quebrar por isso. Eu não vou invalidar o outro pelo fato dele ter tido um erro aqui ou ali. Lógico, você vai avaliar conforme seus princípios e valores, tem seu direito de se distanciar, não faz com que o outro seja completamente ruim, ok? Ele sim tem suas virtudes também. 10ª armadilha de hoje: catastrofização. Erro comum cognitivo de pessoas ansiosas. E a gente cai quando a gente pensa que não há esperança em nosso futuro e que será repleto de catástrofes, sem considerar outros resultados possíveis. Então, antes de eu analisar outros resultados, eu já digo que não vai dar certo, que eu não vou ser curada, que não vai ter chance para eu passar nesse concurso, que eu não vou passar na prova, que, enfim, eu vou ser infeliz. Então, como é que eu saio? A resposta é considerar todas as possibilidades. Eu preciso me perguntar: o que mais pode acontecer? Que possibilidades eu não estou considerando? A minha situação pode melhorar de alguma maneira? Em psicoterapia, a gente vai aprender a fazer vários questionamentos, a gente vai responder, inclusive, ao pior cenário, e a gente vai entender que, na prática, não acontece o que eu catastrofizo. Nós aprendemos a lidar e saímos muito melhor do que imaginamos a todas as situações adversas que vivemos. Então, cuidado se você está dando crédito a um pensamento catastrófico. Isso gera muito sofrimento, muito desgaste para você e para os outros, e você não precisa, não é obrigado a seguir pensando assim, não é porque você tem essa tendência que você precisa seguir. Aprenda, desenvolva essa habilidade de questionar-se e responda essas questões. Tudo isso que eu estou colocando aqui é para que você pegue seu caderno de terapia, você vai lá pegar seu caderno, vai fazer suas anotações, vai responder. Ao final, a gente tem uma ferramenta chamada Testando Seus Pensamentos, com 11 passos que nos ajuda a nos libertar de pensamentos disfuncionais, a trazer pensamentos mais adaptativos, pensamentos de saúde, que nos libertam de tudo isso. Você sabe que a ansiedade, ela vai trazer inúmeros malefícios, problemas
gastrointestinais, dificuldade de concentração e atenção, dificuldade no relacionamento interpessoal, dificuldade para dormir, enfim. 11. Raciocínio emocional. O nome dessa armadilha já nos convida a entender o seguinte: é quando eu tenho uma tendência a interpretar as situações, o que acontece comigo a partir da emoção que eu estou sentindo. E isso é um problema sério, porque a emoção é enganosa. Presta atenção, muitas vezes ela é necessária, mas muitas vezes ela vai ser enganosa. Vamos analisar quando. Então, quando você acredita que seus sentimentos são julgamentos verdadeiros sobre quem você é. E como é que eu saio disso? Então, como é que eu saio de uma situação dessa? Se eu estou tendendo a ficar refém dos meus sentimentos, a raciocinar a partir das emoções. Eu preciso de um pensamento racional. Pergunte a si mesmo, quais são as evidências de que os seus pensamentos são julgamentos, seus pensamentos, eles estão completamente baseados na verdade. Faça uma análise de evidência. Existe um exercício para a gente fazer, está lá no canal também, balanço de evidências. Existe alguma outra explicação para o que eu estou sentindo? Opa! Eu posso voltar a mim e analisar os eventos antecedentes ou os pensamentos que me vieram à mente, que me lembraram de alguma situação. Enfim, eu vou avaliar esse gatilho que disparou essa emoção para entender se ele é responsável pela forma com que eu estou me sentindo e interpretando essa situação. Então, eu preciso me perguntar quais são as evidências que os meus pensamentos, eles são 100% verdade, que se esse julgamento, essa interpretação da situação é 100% verdade, tá? Ou se existe alguma outra explicação. Então, pergunte-se. Na nossa próxima live, eu vou explicar 16 armadilhas mentais com exemplos, como aqui a gente tem nesse slide. Mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro, para que você tenha aí um tempinho, retire um tempinho para estudar e para treinar, identificar e se desarmadilhar dessas situações que têm feito tanto mal para a nossa saúde mental. Um beijo grande e até a próxima.